Buenas, galerinha de pouso, professor Pacheco aqui com vocês novamente. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês. Tenham surgido algumas dúvidas, e essas dúvidas eu consigo ver isso no dia a dia, né? Porque a gente tá voando toda semana, então muito poucos dias da semana que a gente não tá voando, então a gente consegue ver isso. Hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre a fraseologia aeronáutica. Primeiro vou deixar um link aí embaixo, tá? Que é um documento da Força Aérea, né? Que é um manual de comunicação aeronáutica, a MCA 116, que fala sobre fraseologia. Eu acho interessante vocês lerem lá, até porque vai ajudar vocês aí nesse básico da fraseologia, principalmente para quem está iniciando, né? Na galera do PP e o início do PC também é assim. Eu falo isso porque eu me lembro quando eu comecei a voar, meu instrutor fazia, eu teria que fazer a fraseologia e muitas vezes o cara dava aquela, uma travada, não conseguia sair direito, o necessário ali para falar controle, às vezes o cara fica meio com receio, né? Entendeu? De falar errado e tudo, então aí o cara fica meio inseguro na realidade, né? Como tu não tem muita experiência nisso, a gente acaba ficando inseguro. Esse manual de fisiologia da MCA 116 vai ajudar um monte vocês nessa parte. Acredito que isso deixa vocês com uma base bem boa, né? Para poder operar aí. Esse documento fala várias situações. Ele te dá tanto exemplos em português como exemplos em inglês, né? De certas situações, de falar com o centro, falar com aproximação, em caso de declarar emergência, como você tem que declarar emergência, qual é a fraseologia padrão e tal. Então ele mantém um padrão nisso aí. Você sabe que quando eu iniciei na aviação, a fraseologia era um pouco diferente, né? Eu me lembro que quando eles te davam vou dar um exemplo aqui, informe na final estabilizado, né? Para me informar quando eu estivesse na final, estabilizado ao controle de aproximação, para ele me passar para a torre. E antigamente a gente só dizia ciente e a matrícula da aeronave. E hoje em dia, quando ele pede reporte na final, né, estabilizado. Aí tu diz reportar. Antigamente não tinha isso. Antigamente eu tive aulas de fraseologia que era proibido falar isso. Então hoje em dia mudou muito, né? Para ficar mais enfatizado que tu vai fazer aquilo, tu dá certeza pro controle que tu vai reportar, entendeu? Então eles são uma maneira eu acredito que seja uma maneira de maior segurança para nós, né? Para toda a operação, né? Do espaço aéreo. E como a gente sabe que a gente sai de uma torre, vai para um controle de aproximação e depois passa para um centro a partir do 150 vai passar para o centro, que começa o espaço aéreo classe alfa, né? Todo mundo já sabe. Mas o que eu digo nisso? Que nessa MCA 116, ele te explica muita coisa e te dá um norte, né? Daquilo que tu precisa estudar. Por que eu falo isso, gente? Porque muitas vezes eu escuto isso na fraseologia durante os voos, né, de muita informação cortada, de muita informação que não foi bem dada, de muita dúvida que fica tanto no controle como, né, na maioria das vezes é o controle que fica com dúvida, porque a grande parte o controle segue uma fraseologia padrão. É difícil eles, né, cometerem alguns erros, mas às vezes comete também. Mas a maioria dos erros é cometido por nós pilotos mesmo. Então vocês vão ver o quanto é importante vocês seguirem esse padrão e acrescentarem, né, a maneira de vocês operar, né, de vocês mostrar, né, a fraseologia num voo seguro ali, assim, até com o teu instrutor quando tu estiver voando. O que é importante de tudo isso? Ela vai te dar um norte, ela vai te dizer como fazer e da maneira de fazer, da maneira correta a ser feita. Mas é óbvio que vai ocorrer muitas vezes. Eu digo para vocês que quando iniciei,
Eu me lembro de ter travado várias vezes, eu não ter conseguido falar muitas vezes. Então a gente fica meio, né, como a gente não é muito experiente nisso, a gente acaba tropeçando muitas vezes, mas isso é normal e o instrutor de vocês eu tenho certeza absoluta que ele vai ajudar nessa parte, tá? Mas é importante e uma das coisas que eu sempre digo, professor, não, eu tenho estudado fisiologia, tenho escutado o tráfego aéreo aí para ver como é que eles falam e tudo e tal. É super importante isso, o estudo, mas eu vou dizer bem sincero para vocês. A prática de vocês é que vai fazer vocês estarem aptos a exercer a fraseologia padrão, né, de acordo com a MCA 116 aí, né, pede. Né? Então é o diário de vocês, é o dia a dia. Então, tipo assim, tô meio inseguro pra fazer a fraseologia e tudo. cara, fala com o teu instrutor, explica para ele, pede para ele assim. Hoje eu quero fazer toda a fisiologia, se tu puder me ajudar nessa parte aí. Porque muitas vezes é o seguinte, né? Logo no início, a fraseologia fica totalmente com o instrutor. Por quê? O aluno está aprendendo a voar, então ele está muito preocupado com o voo, para manter a atitude da aeronave e tudo. Aí vocês aí que tem algumas horas de voo já ali, né? Estão na metade do PP aí, estão quase, né, prontos para checar o PP, estão iniciando o PC. Então muitas vezes nessa parte tu começa a pegar mais a parte da fisiologia e o teu próprio instrutor vai exigir de ti essa parte. Então é importante tu começar a detalhar isso, tá? E vou dizer para vocês, né, na fraseologia aí, diariamente aí, vocês vão escutar muita coisa, né? Não existe na fraseologia padrão um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Isso aí é a cortesia de cada um e a educação de cada um, né, para falar com controle e tal. Mas eu vou ser bem sincero a vocês, isso já aconteceu e eu vi acontecer, né? A maneira que o piloto falou com o controle é a maneira que ele vai te responder. Se tu for gentil com o órgão de controle, ele vai ser gentil contigo. Se tu for, né, não digo mal educado, mas, né, de uma maneira mais direta, sem muito dedos, né, para tratar com controle, ele vai te tratar da mesma forma, né? Então, eu acredito que a maneira mais correta é tu tá tentando deixar aquele ambiente mais leve possível, né, para que não é a fraseologia que vai atrapalhar o teu dia. Porque eu sei que muitas vezes, depende de certas situações, tu escuta no controle, né, a gente sempre fica com o rádio no controle e o outro na 1215, né, que é a frequência de emergência, entendeu? Porque muitas vezes algumas coisas ocorrem ali e a gente precisa ficar sabendo e tal. Então a gente fica, né, um ouvido aqui direto no controle e o outro lá também. Então a grande importância de tudo isso, gente, sejam estudiosos em relação a isso, busquem a base que tem nessa MCA 116, que vai ficar disponível para vocês aí para download. E eu confesso para vocês assim que eu acho que vai ser de grande valia, né, vocês perderem esse medo. Professor, as pessoas dizem para mim, professor, mas eu tenho medo de fazer fisiologia, eu não me sinto seguro. Não tem problema, isso faz parte. Depois tu vai ver que sai no automático, tá? E vocês vão ver aí, ó, para finalizar agora esse vídeo aqui, que nessa MCA 116, na parte do PC, né, que quem tá fazendo PC vai dar uma lida nela também, fala ali da fraseologia em inglês, ele te dá exemplos em português e da fraseologia em inglês, tá? Sugiro que quem ingressou para fazer o piloto comercial já comece a estudar para fazer o ICAO. Não adianta tu ter carteira de piloto, não adianta tu ser multi FR checado, INVA, se tu não tem o ICAO. Vou dizer para ti que um piloto privado checado o ICAO, ele tem mais importância do que o piloto comercial hoje para as empresas aéreas. Então, se ligue nisso, beleza? Eu espero que tenha esclarecido muitas coisas. Pode mandar perguntas aí que a gente vai respondendo. E acredito que vocês vão gostar. Essa parte é bem interessante. A fraseologia tem essas suas particularidades, mas é bem legal, beleza? Grande abraço para vocês, Deus abençoe e bora estudar.